aviso aí. Pronto, Agora. pode falar agora, Ben. Tá sentado no seu colo. Pode, vou botar no silencioso o meu. Pode continuar aí, Ben. Olá, boa tarde a todos. E, como sempre, fazendo aquela minha saudação, a paz seja contigo e salve, divina encarnação de uma chispa de Deus. Essa saudação, para quem ainda não sabe, ela se encontra no livro que foi editado em 1923, publicado em 1923, chama-se Práticas Esotéricas, que é do Loester, o autor. Então, eu acho ela assim, muito boa e apropriada para cada momento assim de encontro nesses grupos de estudo. E dando continuidade, é praticamente uma continuidade do que nós estudamos a semana passada, que foi sobre cosmogonia oculta. Quando eu iniciei a palestra com aquela expressão lá do oráculo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo. E houve um momento também que eu falei sobre autoavaliação consciencial. Então, eu achei interessante pegar esse gancho e trouxe para vocês assim essa pequena pesquisa que eu fiz sobre isso. E o conteúdo consta de um livro de Osho, Semente de Mostarda, tem a Chave para a Teosofia, de Helena Blavatsky, alguns trechos da Doutrina Secreta, e tem também palestra no YouTube com um monge tibetano, que eu passarei depois o link para vocês. Então, esse assunto assim é sempre muito importante. E eu vou confessar a vocês o seguinte, que até os meus 14 anos, isso já faz 48 anos atrás, eu ia à escola assim, porque tinha que ir, tinha que estudar, e a família tem que passar, tem que cumprir, né, essas obrigações. Mas, assim, a coisa só chegou de vez e com gosto. Eu só comecei a estudar com gosto aos 14 anos, quando eu entrei no primeiro magistério e comecei a estudar. Uma das disciplinas era psicologia. E nessa psicologia geral, então, eu vim tomar, assim, consciência, né, de vários aspectos assim, dos tipos humanos, das características humanas, das deficiências humanas, das qualidades, e tem um tipo de interpretação que inclusive eu trouxe para vocês, daqui a pouco vai aparecer nos slides, e eu desenhei de memória, pode ser que esteja faltando assim algumas coisas, mas assim, o básico, o fundamental daquela representação está presente. Então, a autoavaliação consciencial é algo que a gente tem que fazer constantemente. Como eu disse em outra ocasião, seria bom que fizéssemos sempre recapitulação. Recapitulação do nosso dia, como foi que conduzimos as nossas experiências ao longo desse dia e verificar se houve mais pontos positivos do que pontos negativos e procurar corrigir as deficiências, né? Existem assim vários tipos de avaliações ou teorias da personalidade, né? Porque também são diversas as personalidades humanas. Ninguém é igual a outra pessoa, ninguém. Nem mesmo gêmeos univitelinos, eles são iguais entre si. Pode ter a aparência mais próxima possível, mas igual não. Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem intelectualmente e espiritualmente também não. Berna, ficou travado, viu, o som? Sem querer, a gente fica avaliando as pessoas. Você encontra alguém num lugar, você já faz uma leitura dessa pessoa. O que é que ela está usando, como é que ela se comporta, o que é que ela fala.
porque o que a gente fala é uma expressão daquilo que a gente pensa, né? Então, essas avaliações são constantes e não merecem, assim, ser criticadas, não. O que a gente não pode é estar julgando as pessoas e rotulando, né? Colocando um print ali como se ela fosse aquela obra estanque que nós conhecemos naquele determinado momento. Mas, assim, que essa avaliação ela é automática, faz parte da nossa natureza. Quando encontramos alguém, a gente fazer essa avaliação. A gente não se sente mal por conta disso. E teorias da personalidade são inúmeras. Se você for pesquisar, então, vai encontrar assim, uma variedade imensa. E, na maioria dessas teorias, elas se enquadram mais no perfil do criador da teoria, do que realmente naquilo que ele busca encontrar. Mas, assim, de um modo geral, existem algumas normas para que a gente possa fazer uma análise. E aqui não está avançando, não, Fernando. Não estou conseguindo avançar o slide. Estou clicando aqui, mas não avança. Vou começar de novo. Tu tem controle aí? Fernando? Está travado. Estou escutando, Berna. Olha, eu não estou conseguindo avançar por aqui. Deixa eu espera Está só. com você esse Não, controle? o controle. Não, tá a apresentação. Se você quiser, eu fico abrindo ela aqui. Espera aí. Pronto, pode dar um clique Espera aí. aí. Deixa eu só ver. É porque aqui tá no teu computador, não tá aqui comigo não. Deixa eu abrir a minha então. Só um minutinho. Não sei o que houve. Infelizmente. Então, essas normas de análise de personalidade, elas podem ser enquadradas em 3 tipos. Agora mudou tudo, Fernando. Foi, espera só um pouquinho. Saí da tela, não é isso? Bom, mas aí eu vou dizendo. Porque quando eu Tenta abrir ela de cadastrei novo aí, Berna, no PowerPoint. no meu, eu teria que fechar isso ou minimizar. Não, eu vou por aqui, eu vou de cabeça mesmo. Tá bom, só um Eu minutinho que eu vou já tô falar de abrindo. cabeça. Então, essas avaliações, essas normas de avaliação, elas podem ser consideradas divididas em 3 aspectos. Um é contra a categoria, que tem a ver com a sua condição social, as suas preferências culturais e as suas condições financeiras. A outra é sobre princípios. Então, você enquadrar as pessoas de acordo com a sua categoria profissional, com as suas associações, participação em sindicatos. E tem uma outra que é relacionada com dimensões, que são condições que nós podemos mensurar. Aí vem a questão do biotipo da pessoa, da raça, do coeficiente intelectual, do coeficiente Mas, como vocês podem ver, pelo que eu falei, esses 3 aspectos, eles são heteroavaliações. E são, assim, coisas muito padronizadas. E assim, muito difícil o ser humano, como um ser tão complexo que ele ser enquadrado, assim, dessas condições apenas. Porque no nosso centro, como nós vimos na palestra passada, nós somos divinos. A nossa periferia é que nós somos como pode-se dizer, uma miniatura da sociedade. Nessa sua periferia, você, por exemplo, uma pessoa tipo
um político ou um líder comunitário, você é uma celebridade, ou você é um professor, é um engenheiro, é um funcionário público, um funcionário, um operário. Então, todas essas condições são periféricas. A sua essência, ela está intacta. E essa sua periferia, ela é mutável. Ela está sempre mudando de situação. Pode ir, Fernando. Tá conseguindo aparecer agora a tela, né? Pronto. Aqui. E em todo lugar que vão, é foto, elas ficam assim, enaltecendo situações assim bem prosaicas do nosso dia a dia, como, por exemplo, ir num restaurante e tirar foto do prato e por aí vai. Então, esse Narciso da era digital, a pessoa, nesse mergulho que faz em direção a essa telinha, ele pode perder a sua identidade. É um mergulho naquilo que ele não é, e sim naquilo que os programas querem que ele seja. E no lado direito a gente vê um gatinho e no espelho um leão, né? Que aí tem dois significados. É você se considerar aquém daquilo que você é de fato. Ou você, mesmo sendo um gatinho, você se considerar acima daquilo que você é. Você está sendo, né, no momento. Pode ir, Fernando. Mas, assim, o que interessa para nós na palestra de hoje é essa autoavaliação, né? E Mestre Moria, na carta número 29, endereçada a AP Sinet, ele diz que o conhecimento de si mesmo é a ciência mais difícil de aprender. Então, até que a gente tire todo esse reboco, todos esses véus que nos encobre, é muito trabalho. E não é um trabalho fácil, não, porque a gente boicota muito essa nossa essência. Pode ir, Fernando. Então, vejamos por quê. Então, depois do que eu li, eu dividi em dois aspectos essa dificuldade. A primeira dificuldade é a própria sociedade ou o sistema que está interessado em fazer de você um normótico. Está encoberto aí, infelizmente. Ou um fantoche, ou um robô, e não inovador, que transforma o status quo de uma cultura estagnadora e de uma elite que se perpetua no poder, porque os normóticos eles são mais fáceis de serem dominados. Vocês acham que pessoas como Abraham Lincoln, que assinou a abolição da escravatura lá nos Estados Unidos, Martin Luther King, que combateu tanto o racismo, foram mortos, né? A mesma coisa com Jesus, é outro grande revolucionário. Então, quem chega em determinado momento histórico que visualiza e comprova a existência de tantos erros, tantas dificuldades na vivência humana em termos de fraternidade, que tenta inovar, geralmente ou eles são colocados no ostracismo ou eles chegam ao ponto de serem ridicularizados e depois mortos. Pode ir. Mas tem também esse outro aspecto aqui, que é, se você quer se conhecer, você tem de abandonar suas falsas imagens.
que são geradas por condicionamentos e identificações. Você tem tentado de se ver como é. E nós somos todos seres extremamente complexos. No centro somos divinos, na periferia, como eu disse, nós somos o que o mundo é. Somos uma miniatura da sociedade. Então, é esse aspecto aqui que nós vamos realçar hoje. Porque não importa não o meio que você viva. Vai ser difícil, é claro. Mas o que importa é que você saiba que tem essa força dentro de si e que você é capaz de se transformar intimamente. E quando a gente se transforma intimamente, o mundo, parece que a gente muda de mundo até. Pode ir, Fernando. A mente é que carrega todos os germes do passado. É preciso coragem para passar pela periferia. E a nossa história ela não pode ser evitada. Então, tudo que aconteceu no passado, toda a nossa história, daqui a pouco eu mostro num desenho, num esquemazinho aí, ele está registrado e fica também gravado na nossa genética, no nosso código pessoal, nosso DNA. Então, às vezes, a gente tem medo de certas coisas, porque a gente já experienciou situações que poderiam ser similares. E a gente, então, busca fugir delas. Metodologias para o autoconhecimento. Será que existe isso? Sim, existem algumas metodologias, né, para o autoconhecimento. A principal de todas é a meditação. E é você estar presente a tudo que você faz na vida. Pode ir, Fernando. Quando você vê alguém lhe prometendo paz, silêncio, amor, dizem alguns gurus, o sofrimento é desnecessário. Fuja desses gurus. Você não tem como escapar não da dor. O que a gente pode fazer é aprender a lidar melhor com isso. Mas dizer que não vai sofrer, que não vai haver dor nem sofrimento, isso é ilusório. Porque o processo de autoconhecer-se ele gera uma angústia absoluta. É um remédio amargo. Ele é árduo, requer esforço, vontade, persistência, e truque não funciona. Não perca tempo nem dinheiro, não caia nesses golpes. Muitas vezes você encontra alguém que diz, se você fizer isso 3 vezes ao dia, durante 10 minutos, você vai encontrar paz, você vai se tranquilizar. Mas é feita aquela piada, né, da pessoa que tem incontinência e depois que foi ao psiquiatra, as pessoas disseram, e aí, resolveu o seu problema? Resolvi, estou aqui todo sujo, mas não estou nem aí. E não é por aí a questão, né? Você tem que deslindar todos os nós da sua vida. Procurar conhecer e ser sincero. Reconhecer mesmo as suas deficiências, suas falhas. Então, é muito fácil cair nesses golpes certas vezes, que quando estamos fragilizados, o que a gente mais quer na vida é realmente viver em paz. Mas aí, Osho diz, não foi recitando mantras, orações, ritos considerados sagrados que você chegou onde está. Você pode recitar mantras durante horas, 3, 8 horas seguidas. Você pode orar, pode ir para a missa ou fazer determinados ritos. Se na hora que você lida com as coisas da vida, nas suas relações, você cai, né, através da raiva, do ciúme, de um egoísmo intenso, então a gente vai vendo que essas coisas não são assim uma chave que vai libertar você dessas condições. Então, o sofrimento ele tem de ser vivido. E é preciso atravessar o fogo, a dor, para o ego desaparecer. E é o ego. Como nós vimos já em palestras anteriores, só existe um eu. O resto todo é ego. Tudo é ego. Tem o ego pessoal, tem o ego superior, tem o ego espiritual. E, por fim, o eu superior.
Depois que você queimar todo o ego, aí só vai ficar o eu. E essa transcendência, ela é possível? Sim, é possível. É possível, porque nós cometemos um grande pecado. Muitas vezes a gente está tentando mudar coisas dentro da gente. Por exemplo, como está escrito aí, a gente tenta não sentir raiva novamente. E quando é daqui a pouco, a gente cai de novo. A gente está bravejando, a gente está irritado. Chegamos a ficar vermelhos de tanta raiva. Então, esse ponto aí é muito importante, porque, embora a gente tenha que fazer esforço, o principal disso tudo é o que vem a seguir, Fernando. A palavra pecado ela é de origem hebraica e significa errar o alvo, estar ausente, pisar em falso em relação às virtudes e às boas ações. Então, não é, por exemplo, você fazer alguma coisa errada. Não, é simplesmente na hora que você está se relacionando, você está agindo, você perdeu o foco, você está fora. É como uma pessoa quando está bêbada ou um sonâmbulo. Quem conheceu pessoas sonâmbulas sabe que elas se comportam de determinada forma e depois, quando são acordadas ou quando se acordam, elas não se lembram de nada daquilo que fizeram. A mesma coisa com o bêbado. O bêbado faz, pinta e borda, suja os ambientes e aquelas coisas todas que a gente já está acostumado a ver. Mas quando ele fica sóbrio, ele não se lembra daquilo, das coisas que fez, né? Então, esse é o maior pecado. É quando nós estamos ausentes do que nós somos. Nós nos deixarmos sermos afetados pelas interferências energéticas que existem comumente, rotineiramente, assim, no nosso dia a dia. E quando a gente está ciente do que a gente é e do que pode acontecer, então a gente não se comporta de outra forma. Gurdjieff chama a esse estar presente de lembrança de si mesmo. Buda chama reta percepção, reta memória. Krishnamurti chama de consciência, Kabir chama de estar presente. E quando a gente está consciente, simplesmente muitas coisas não são mais possíveis. Quem já ficou bêbado alguma vez e depois contaram, tu fizesse isso, você falou isso, você, depois que está sóbrio, se permanecer sóbrio, então você não vai ser mais capaz de fazer aquelas coisas. Não dá mais para você fazer certas coisas quando você está sob essas influências todas. Pode ir, Fernando. Ficar atento, portanto, é também não se mover para os extremos. Em relação a alguma situação assim, você fica totalmente inerte, apático, ou então você fica totalmente alvoroçado. Procure centrar-se e ver as coisas da maneira mais clara possível, mais reta possível. É difícil não se envolver emocionalmente, mas é isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que estar bem atento. Toda busca desenfreada de prazer é um esquecimento. É como se fosse um mergulho. Quando a gente mergulha, a gente vai para um lugar mais baixo, a gente vai para um lugar mais escuro e, mais ainda, a gente tem que prender a respiração. Por quanto tempo é que a gente consegue manter-se submerso? Essa busca de prazer, na realidade, nem é prazer pelo prazer, é mais uma fuga. A pessoa está com problemas na sua família, no seu trabalho, com alguém com quem se relaciona, e então começa a beber ou usar drogas, né? Foi abusado dentro da sua família, começa a estar ausente e se encontra com pessoas que oferecem tóxicos.
Mas acontece que essa pessoa, depois, quando sobe à superfície, os problemas eles continuam lá. E mais ainda, eles estão ampliados. Porque em relação aos problemas, é assim, ou você resolve eles de vez, ou eles vão se ampliando. Né? Tem a hora, a oportunidade de resolver alguma coisa, e se você foge, então você só vai fazer com que mais e mais problemas se acumulem. Já o mover-se para cima requer desapego, discernimento constante. É o primeiro passo que os mestres ensinam, é o discernimento. E o discernimento, como eles dizem, não é só no primeiro passo, é a cada passo. A gente sempre escolher o que é bom, o que é ruim, o que é positivo, o que é negativo, o que é útil daquilo que é inútil. Fazer avaliações e procurar seguir sempre em frente. Mas, assim, no momento que você decide realmente mudar alguma coisa dentro de si, esse primeiro passo aí ele é fundamental. Ele já permite que você consiga ver as coisas num grau assim mais elevado. Você começa a sair desse mundo de quimeras, de sonhos. Aliás, nem são sonhos, são mais pesadelos mesmo. Os mestres, os despertos, todos eles têm um mundo em comum. Já os adormecidos, cada um tem o seu próprio mundo. Por isso que existe aquele ditado popular: cada cabeça um mundo. E naquela palestra sobre hermetismo, eu dei alguma noção, né, do que vinha a ser isso. A verdade ela não pode ser minha, não pode ser sua, ela é una, ela é para todos. Por isso que o primeiro objetivo da fraternidade, da Sociedade Teosófica, que é a fraternidade universal. Ela diz que a fraternidade ela não é indiana, não é budista, não é cristã, não é muçulmana. Ela não está localizada exclusivamente na Índia ou na Grécia, nem lá com os toltecas ou outros, os maias e por aí vai. Não, ela é uma só. No momento que você acessa ela, você percebe que ela é para todos e ela só pode apresentar assim palavras, maneiras culturais diferentes de ser representadas. A mente ela move-se horizontalmente, ela remove o passado e preocupa-se com o futuro. Já a consciência ela traz o ser para o agora. Então, quantas vezes nós não perdemos momentos da nossa vida pensando em coisas que aconteceram no passado? Eu sei que muitas vezes acontecem coisas assim bem negativas, verdadeiros traumas, mas eles precisam ser curados. E essa cura passa pela busca de apoio de profissionais competentes, da família, de amigos, né, ou de algum religioso. Isso tudo associado, é uma combinação de apoios que devemos buscar. Mas, assim, deixar o passado para trás e não ficar remoendo, buscar a cura e sair desse ciclo vicioso. E também estar se preocupando com o futuro, em várias questões. A gente tem que aprender a estar presente e viver aqui o agora. Pode ir, Fernanda. Consciência, ela é luz. A mente, ela é isso. Ela vive se movimentando sempre assim, na horizontalidade. Lá na árvore da vida, a gente vê. Aí você fica batendo a cabeça de um lado para o outro, em termos de processos voluntários, involuntários, em termos de emoções e sentimentos, né? Termina se perdendo no caminho. A consciência, ela é o caminho do meio, é esse caminho de luz. A gente, quando acessa essa luz divina, não tem mais como a gente tropeçar. É como quando você entra dentro de casa, você chega de casa de trabalho à noite, abre a porta, a primeira coisa que você faz é acender a luz. Porque se você entrar e não acionar o interruptor, o que vai acontecer? Você pode tropeçar, você pode bater, esbarrar em alguma coisa, cair. Então, o pecar é isso. É você não estar ciente, não estar atento, não estar alerta ao que está fazendo.
Quando a gente tem consciência das coisas, uma luz se acende na nossa vida. Pode ir. Então, esse isolar-se do mundo, abandonar o mundo, ele é recomendado? Não. O mundo a ser abandonado não é esse nosso mundo, não é eu deixar minha casa, minha família, ir para uma caverna ou lá para o Himalaia, não, é o nosso mundo egóico. O seu mundo tem de ser abandonado, Arjuna, como disse Krishna lá no Bhagavad Gita, é o seu mundo egóico, é o mundo daquele seu eu. E, às vezes, você tem que travar batalhas mesmo com as pessoas que estão no seu entorno, né? Para que elas entendam ali a sua vida, a sua maneira, as suas características. Esse mundo aqui, o do nosso entorno, a gente pode renunciar a ele. E mesmo sentado em uma praça pública, é como se nós estivéssemos lá no Himalaia, né? Agora, se a gente não renunciar, mesmo vivendo lá no Himalaia, a gente criará um mundo privado ao nosso redor. A gente pode estar lá. Como tem pessoas que vivem lá no Himalaia e estão ali presos nos seus pensamentos, nos seus desejos, nos seus modos de viver e não transcendem aquele nível ali. Porque onde quer que a gente vá, nós sempre estaremos conosco mesmo. Então, você vai para uma caverna, você vai arrastar tudo que você é para ali. Se você não abandonar aqueles seus desejos, suas deficiências, elas vão lhe acompanhar para onde você for. Então, pare de sonhar, torne-se alerta, torne-se um ser desperto. Desperto também no sentido de ser desassediado, permanente, total. Então, muitas vezes a gente entra num ambiente e daqui a pouco a gente começa a se sentir mal. Então, aprenda a fazer uma leitura desses sinais que a própria natureza nos transmite, né? Existem, a cada momento, eu estou influenciando as pessoas e as pessoas me influenciam e as coisas também exercem influência sobre nós. Então, fiquem atentos também até a esses pequenos aspectos da vida. Pode ir, Fernando. Então, aqui, só para ilustrar algumas diferenças fundamentais entre ciência e ocultismo. E, mais uma vez, falando que ocultismo aqui não é no sentido vulgar que existe por aí, não, negativo. É no sentido de dizer que é oculto, que a gente não vê com facilidade. Então, a ciência ela ajuda a dormir. Basta você, no dia que tiver com insônia, pegar um Rivotril, 15 minutos você já está ali apagado, né? Nos braços de Morfeu. Já no ocultismo, não. Você começa a descobrir questões que você não encontra resposta, nada lhe satisfaz, nem o padre, nem o médico, nem o guru. Então, você fica querendo, né, descobrir as causas assim dessas suas inquietações. E pode perder o sono por conta disso. A ciência ela segue processos dogmáticos, que falam que só a religião tem dogmas, a ciência também tem dogmas. A metodologia científica ela é bem dogmática. Então, ela é muito útil dentro daquele plano para o qual ela foi configurada. Mas o ocultismo não vê apenas o plano físico-físico. Por isso que ela adota processos flexíveis, né, que são mais naturais, que é baseado também em evidências e no testemunho de pessoas que são parapsíquicas, que têm poderes parapsíquicos. E, como eu disse, a ciência move na horizontal, o ocultismo na vertical. A ciência busca prazer e gratificações, enquanto o ocultismo busca a verdade. A ciência é o caminho do mundo, é o caminho do progresso. E o ocultismo é o caminho do divino, é o da evolução espiritual. Na ciência, a iluminação vem de fora. Como eu disse, basta a gente apertar o interruptor e já vem luz.
E todos nós somos seres iluminados, né? Porque se nós não fôssemos iluminados, não teríamos perceptíveis. Então, somos perceptíveis porque a luz, quando bate em nosso corpo, ela reflete. Então, quando é fulano é iluminado, todos somos iluminados. Agora, ser luminoso é quando a iluminação vem de dentro. E é o que acontece com seres de magnitude assim elevada, que eles têm uma luz, né? É um manto. Eles não usam roupa como nós. A roupa, vestimenta de luz, é uma vestimenta de luz que eles trazem, porque é a iluminação que vem de dentro deles. E a ciência leva ao autoesquecimento. Você pode saber seu nome, endereço, CPF, sua conta bancária e tantas coisas mais, mas quem você é de verdade? Ela não lhe dá, não, essa resposta. Já o ocultismo leva ao autoconhecimento. Vamos tentar ver um pouquinho, né, desse autoconhecimento. Gente, e aqui vamos considerar a nossa mente como uma esfera diversificadamente iluminada pela consciência. Então, esse aí foi um desenho que eu fiz, que eu nunca esqueço dessa aula, que foi até a irmã Gabriele, uma freira alemã. Eu estudei no Regina Coeli, lá em Limoeiro, então foi uma escola de freiras alemãs. Hoje em dia já tem freira brasileira, mas naquela época, na década de 60, quando eu comecei a estudar, foram as freiras que vieram fugindo do nazismo, né? Que vieram se refugiar aqui. Um dos pontos foi justamente lá, a cidade onde eu nasci, no Agreste Setentrional, Limoeiro, Pernambuco. Então, nessa aula de psicologia, ela estava falando que poderíamos considerar a nossa mente como uma esfera diversificadamente iluminada pela consciência. E a consciência é algo assim bem alto, bem elevado, e aqui a gente só vê os raios da luz da consciência, né? Então, o primeiro ponto lá no alto, que é claro, é porque eu não tinha as cores, como eu fiz à mão, eu não tinha tinta, caneta, lápis colorido, nada disso, não. Então, eu deixei em branco, o que é, para ser claro, é o foco da consciência. O foco da consciência é o momento presente. É o momento que você está dando atenção. Por exemplo, nós aqui, nesse momento, que estamos dando atenção a essa conversa, né? Então, está sendo o nosso foco da consciência, é o nosso presente. Estamos bem atentos ao que está sendo feito. O campo da consciência vem ser esse nosso entorno. No meu caso aqui, está sendo essa área aqui da minha sala, né, com todos os móveis, as coisas, e os outros seres também presentes. Eu sei que estão aqui, porque na minha periferia, embora meus olhos estejam dirigidos para o foco da consciência, tudo também está sendo captado pela mente. Abaixo desse campo, num tom assim, jamais escurinho, tem o subconsciente. E esse subconsciente vem a ser a nossa memória individual. Nessa memória individual estão nossas lembranças, que está na parte mais acima, as recordações e as reminiscências. Então, as lembranças são aquelas coisas bem fáceis que a gente se lembra. O que foi que eu comi hoje na hora do almoço? A que horas eu me acordei? Qual foi assim, com quem eu me encontrei ontem, quando fui passear com meus cachorros? E coisas assim, são coisas assim bem fáceis da gente lembrar. É por isso que é lembranças. A gente lembra com facilidade. Aí, no ponto assim médio, tem as recordações. Você tem que fazer um pequeno esforço para se recordar. Aí, de repente, você encontra alguém, essa pessoa lembra de você e você não. Aí, depois, quando ela começa a conversar, agora. Aí você recorda onde foi, conheceu, onde foi que você teve contato com essa pessoa, se viveram alguns momentos e tudo mais. Já a reminiscência, ela está lá no fundo do nosso subconsciente, é algo assim mais difícil de ser percebido,
Mas é quando, por exemplo, você, de repente, mesmo sem nunca ter experienciado alguma coisa, você ter tido aquela sensação de déjà vu, né? Embora não tenha ocorrido ainda nessa sua vivência, nessa sua existência atual, esse déjà vu é algo que lhe conecta a alguma vivência de uma existência passada. Ou então você ter uma simpatia assim tremenda por alguém, né? Viu de cara e já gosta demais dessa pessoa. Ou o contrário, você trabalha com alguém e não gosta dessa pessoa, embora ela seja eficiente, embora ela seja isso e aquilo, tenha muitas qualidades, mas lá dentro tem alguma coisa que desagrada. É alguma reminiscência, alguma coisa de alguma outra experiência que lhe conecta e lhe causa esse desconforto. Depois, então, já bem mais escurinho, tem o nosso inconsciente individual. É lá que está a nossa herança genética. E estão as influências gestacionais, né? Por exemplo, quando a gente nasce, né? E principalmente depois, quando a gente cresce, a mãe não vai dizer: ah, quando eu tinha 3 meses de idade, eu senti vontade de abortar você por isso, e seu pai me abandonou, né? Pode surgir N situações durante o período gestacional e que a criança, o embriãozinho e depois o feto, ele vai sentir toda aquela carga emocional que a mãe estava sentindo, também passa para ela energeticamente. Então, a sua herança genética, ela assim, tem aquela frase, né, de Deus: eu sou o que sou. E nós, será que nós somos o que nós somos? Ainda não, né? Porque 23 cromossomos são do pai, 23 cromossomos são da mãe. Mas aí o importante disso é que os cromossomos, vocês sabem, são feitos aquelas hélices, né? O DNA humano, ele é o mesmo para todos. Agora, quando um espírito encarna, ele vai ativar aquelas pontes daquelas bases que vão, baseada em seu passado reencarnatório e kármico, trazer aquela herança genética única e exclusivamente sua. Depois vem o inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo tem as influências dos nossos antepassados selvagens e tem memórias atávicas, né? E o que vem antepassado selvagem, como tudo é a humanidade é uma espécie só, então tudo está registrado no nosso inconsciente coletivo. E as nossas memórias atávicas têm a ver também com todas as experiências que nós tivemos em relação ao desenvolvimento desse nosso período mundial. Então, a gente sabe que viemos de uma primeira... A gente sabe não, a gente não tem consciência, né, de que nós já estivemos em outros corpos, às vezes corpos que nem forma densa tinha, né? E todos os cataclismas que aconteceram e que vivenciamos, tudo está registrado aí nesse inconsciente coletivo, né? Porque é a humanidade, tudo que a humanidade passou de forma, como diz aí, coletiva, de forma geral. Não é algo exclusivo, não, como é o inconsciente individual. Ficou faltando aí, nesse desenho, eu colocar aqui, nesse polo inferior, um tracinho de negativo. E no polo superior, um tracinho de positivo. Porque é assim que a energia flui, né? Numa pilha, você vê o polo positivo e o polo negativo. E quando você conecta ali as pilhas, você, se não sabe, a energia ela flui sempre do polo negativo para o polo positivo. Então, essa nossa ascensão para outros planos, ela é, como direi, uma lei,
né? É a lei da evolução. A gente vai sendo levado mesmo que a gente não tenha ainda consciência disso que acontece. Pode ir, Fernanda. Então, depende da vontade, da consciência catalisar o seu avanço evolutivo. Então, aí, a vontade, ela está escrita com V maiúsculo, e eu botei com vermelho, assim, bem forte. Né? Aquela coisinha assim, mole, complacente. Eu quero mudar, eu vou me corrigir, eu fiz aquilo outro, mas tudo permanece do mesmo jeito. Né? Muda durante um dia, 2, uma semana, e depois volta, né, a fazer as coisas antes. Então, aqui tem alguns sinais de maturidade consciencial. Por exemplo, a abnegação. A pessoa cumprir seus compromissos, cumprir seus deveres. Não viver só em busca dos seus direitos, como é hoje em dia, né? Mas, assim, o que é que eu devo fazer? Né? Qual é a minha responsabilidade em relação a tais tarefas, né? E a tais papéis que eu desempenho. O outro é vida limpa. E, na realidade, viria toda a escada de ouro aí. Mas, para não alongar, eu botei apenas o primeiro degrau da escada de ouro, que é vida limpa. Né? Você ser honesto, você não puxar o tapete de ninguém, você estudar, você trabalhar, ter disciplina, procurar ajudar, ter o coração puro, a mente aberta, né? Proteger os indefesos, defender aqueles que são injustamente acusados. O outro ponto é enxugamento de excessos pessoais. E esse enxugamento de excessos pessoais passa por você economizar tempo, energia, dinheiro e comida. Então, não gastar tempo demais com determinadas coisas. Né? Quanto tempo você está passando no computador? Quanto tempo você está assistindo televisão? Quanto tempo você está gastando com coisas fúteis? Às vezes a gente olha assim, dentro da nossa casa mesmo, e está aquela bagunça. A gente não sabe nem onde estão determinadas coisas. Por quê? Porque a gente está perdendo muito tempo com coisas que são inúteis, fúteis, desnecessárias. E isso leva também a gente a enxugar, assim, ter cuidado de como a gente vai usar a nossa energia. Não está o tempo todinho com raiva, agredindo. Não, economizar energia, economizar assim, as nossas ações, dirigi-las para coisas que vão ser realmente úteis, né, e boas. Economizar dinheiro, não cair nesses golpes de gurus que prometem um monte de fantasias, por exemplo, né? Mas também economizar dinheiro em outras coisas, porque o sangue é o nosso, assim, componente mais importante. Se você perder sangue, muito sangue, e não recuperá-lo a tempo, você morre. Se a gente não respirar adequadamente oxigênio, nem absorver prana, também perdemos. E no nosso meio social é o dinheiro. Se a gente não tiver dinheiro, a gente morre de sede, a gente morre de fome. Então, no que é que você está gastando seu dinheiro? Tenha cuidado com isso, priorize. Né? Deixe de estar desperdiçando e acumulando coisas que depois ou vão ser doadas ou vão para o lixo. E comida também. Para que está comendo tanto? Para que está acumulando tanta gordura no corpo? E também para que está... Às vezes a gente come e daqui a pouco a comida se estraga. E por aí vai, coisas assim desse tipo. Eu só ilustrei aqui um pouquinho, cada um que pense como resolver essas questões. Aqui é uma recomendação do mestre, sabe? Lá no livrinho, Aos Pés do Mestre. Aí o mestre diz, falar quando for dizer algo verdadeiro, útil e amável. Então, essas 3 condições têm que estar unidas. Não é falar quando for dizer algo verdadeiro, não.
Porque às vezes você diz algo verdadeiro, mas diz algo verdadeiro de modo tão duro, tão cruel, que era melhor às vezes nem ter dito. Ou então dizer algo útil, mas não dizer de forma amável. Ou então você ser amável com alguém, mas não ser verdadeiro. Você está puxando o saco de alguém, está querendo conquistar alguma coisa. Se a gente seguisse esse preceito aí de falar só quando for dizer algo verdadeiro, útil e amável, então a gente ia entender realmente aquele provérbio, o silêncio vale ouro, né? Agora, uma coisa importantíssima é essa aqui, escolher o seu grupo evolutivo. Porque nós nascemos numa família, nós convivemos com nossos pais, mães, irmãos, né? E outros parentes. Mas, assim, nós temos o direito de escolher outras pessoas fora da arena do lar, como vem a seguir. Nós podemos privilegiar determinados grupos onde a gente possa realmente aprender, se desenvolver e conhecer coisas assim mais inovadoras. Outro ponto importante é o autodidatismo. Estudar, ler livros, mas você também pensar, raciocinar. Quando você ouvir alguma coisa, você ser capaz de repetir aquilo que foi dito, mas não só repetir, você entender. E depois você dizer, isso aí é válido ou não. Isso é um fato ou é uma crença. Então, você mesmo fazer suas pesquisas pessoais. Estabelecer suas prioridades na vida. Quando estiver participando de um grupo, contribuir praticamente nele. E ser mais autocrítico, ter mais autocrítica e hetero perdão. Geralmente a gente aponta o dedo, né? Acusa o outro. Às vezes a gente acusa o outro dos nossos erros, da nossa infelicidade, dos nossos tropeços. E pode ser que tenha sido nós mesmos, mas a gente ia admitir isso, reconhecer, é verdade, fui eu mesmo. Né? E não está apontando o dedo, a culpa foi do meu pai que me criou assim, da minha mãe, Bolsonaro culpado, é Lula, e A e B e C. Não. Aquele gesto assim, que é bem conhecido, né? A gente aponta um dedo para o pai, para a mãe, para seja quem for, mas tem três virados para nós. E aqui é um ponto assim fundamental, gente, é reconciliar-se com todos. Não vamos deixar essa nossa vida presente com intrigas, não, vamos procurar se aproximar, procurar entender o outro e reconciliar-se. E como diz aqui, toda reconciliação começa na arena do lar. O nível de maturidade da pessoa ele é expresso através do domínio de seus veículos de manifestação da consciência. Então, você, por exemplo, se tem um temperamento colérico, mas se você consegue dominar a sua cólera, transmutá-la, nem é botar uma tampa ali, não, em cima de uma panela fervendo, não, senão aquilo pode explodir. É você procurar entender o motivo da sua raiva. E às vezes pode ser um egoísmo seu, você está querendo ter vantagem. Ou pode ser também inveja e tantas outras coisas. Então, vencer essas situações. Pode ir, Fernando. Mas aí, voltemos a essa dúvida fundamental. Quem sou eu? E no Vedanta, né, quando ele ensina sobre eu, ele diz assim, a gente tem que começar do conhecido para o desconhecido, do que está perto para o que está longe, do que está sendo para o que deve ser. Então, esse eu no Vedanta, como nós vamos ver aqui, e como eu costumo sempre dizer, gente, tudo que é dito numa palestra não chega a ser nem um pouquinho de aroma daquela beleza toda que vem quando a gente estuda e medita sobre o assunto.
Então, vamos partir então para algo do conhecido para o desconhecido. Pode avançar, isso. Aí, então, ele observador e aquilo que é observado são diferentes. Então, você vê formas e cores. Formas e cores são observadas. Então, a gente, já assim, passando para vocês, adiantando um pouquinho, essa questão do quem eu sou dentro do Vedanta são graus, são níveis, né? Melhor dizendo, são níveis, de onde existe o observador e existe o observado, ou existe o conhecedor e aquilo que é conhecido. Então, o observador e aquilo que é observado são diferentes. Por exemplo, os meus olhos e os olhos de todos nós, eles veem formas e eles veem cores, né? Todo mundo pode facilmente constatar isso. Isso não é motivo de crença, nem precisa de filosofia para a gente perceber isso, é um fato, né? A outra situação é que ele diz, o observador é um, né? E as coisas observadas são muitas e estão mudando constantemente. Então, o observador, os meus olhos, eles são apenas assim, em termos de órgãos sensoriais, né? Eles são um tipo de órgão sensorial. E eles veem essa multiplicidade de cores, de formas. E, ao mesmo tempo, essas cores e formas estão o tempo todo mudando, né? Se renovando. Mas aí, de observador, os olhos passam a ser observados. E quem é que observa os olhos? É a mente. Então, a mente é aquilo que conhece. Os órgãos dos sentidos, que no caso eu só ilustrei com os olhos, mas todos os outros também, eles tornam-se aquilo que é conhecido. E de que forma isso acontece? Por exemplo, você tem o controle. Você pode abrir seus olhos, fechar seus olhos, você pode dirigir seus olhos para um lado para o outro. Você sabe quando os seus olhos estão funcionando bem ou quando eles precisam de algum tratamento ou de alguma correção, de algum óculos, de alguma lente ou de algum procedimento cirúrgico. Então, não são os olhos, nesse caso, né? É alguém além dos olhos que está tendo esse conhecimento. E, no caso, é a mente. Pode ir, Fernando. A mente também é algo observável. Existe um observador da mente. E o que é? Então, a mente, como é que eu sei que eu não sou só a mente? É quando você se dá conta de que você se lembra de alguma coisa, de que você aprendeu determinadas coisas, e você está imaginando alguma coisa. Porque, lembrando a palestra antiga sobre hermetismo, anterior a essa, sobre hermetismo, quando falo dos 12 atributos da mente: percepção, pensamento, memória, sensações, atenção, associação, imaginação, conceito, razão, raciocínio, lógica e entendimento. Então, tudo que está dentro desse cômputo dos atributos da mente pode ser observado, pode ser observável. Então, eu estou me dando conta que não me lembro de determinada coisa, e memória é coisa da mente. Eu não estou conseguindo imaginar algo assim assado. Imaginação é coisa da mente. Eu consigo conceituar tal ideia, coisa da mente. Então, o que eu sinto, o que eu estou desejando também, porque sensações não é um dos atributos da mente, e eu estou me dando conta que eu estou desejando alguma coisa, eu estou me dando conta que eu estou me lembrando de alguma coisa, eu estou me dando conta que estou imaginando alguma coisa. E quem é que está se dando conta de todos esses aspectos da mente? Aí o que é? Aí vem a seguir, Fernando. Em sânscrito é chamado Sakshi, ou a testemunha.
Essa testemunha, esse Sakshi, é a observadora da mente dentro de nós. Então, cada um dentro de si tem esse atributo, né, que lá no sânscrito, o Vedanta chama de Sakshi, no sânscrito é chamado Sakshi. Pode ir, Fernando. Sakshi, então, é a verdadeira conhecedora, a verdadeira observadora. Ela nunca se torna objeto de conhecimento. Aí, então, você diz, quer dizer que eu não posso conhecer Sakshi, a testemunha? Não, porque ela é o máximo. E, ao mesmo tempo, ela não é desconhecida. É curioso isso. Ela não é objeto de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ela é conhecida a cada momento. A cada momento que você tem... Saiu tudo aqui na tela.